Na verdade, a minha preparação para a residência desse ano de estudo não foi muito boa, sabe? Eu fiz um curso dos tradicionais e não consegui tirar o melhor de mim nesse ano de residência. E aí, uma coisa que depois até eu ouvi de vocês e para mim fez muito sentido, a residência acabou me escolhendo, sabe? Então, cara, para começar, antes de mais nada, seja bem-vindo, muito obrigado aí por participar. E, cara, eu queria que você só se apresentasse rapidinho, onde que você fez faculdade. Eu já sei para qual lugar que você passou, mas fala aí, faz um resumo de onde você veio, onde é que você está agora, para eu te conhecer um pouquinho melhor e o pessoal depois também poder conhecer. Beleza. Me chamo Daniel, eu sou de Colatina, Espírito Santo. Eu formei em 2018 pelo FRJ, lá no Rio. Depois que eu formei, eu fiquei um tempo lá, que eu fiz um ano de Força Aérea, eu servi um ano lá. E aí, depois que acabou, na verdade, a minha estratégia era formar, tentar passar na residência, trancar um ano, servir um ano a Força Aérea, juntar uma grana, e aí depois entrar na residência efetivamente. E inicialmente, na minha proposta, na minha cabeça, eu sempre quis residência de cirurgia geral. E, enfim, acho que eu estou passando até da apresentação. Não, pode falar, pode falar. Pode falar? Então, pode falar. Na faculdade, eu sempre tive a ideia, a intenção de cirurgia geral. Eu sempre fui o cara que acompanhava plantões de cirurgia, fui presidente de liga de cirurgia, era o cara da cirurgia. E aí, eu acabei nos estudos sempre tendo essa intenção. Quando eu formei, eu passei em Uberlândia, na verdade, né? Comecei a cirurgia lá em Minas Gerais. E aí, lá depois, eu acabei largando, cara. A minha história é um pouco, sei lá, não sei se é tão... Não, mas você começou a residência em Uberlândia, foi isso? Eu comecei a residência em Uberlândia. Entendi. E, na verdade, a minha preparação para a residência desse ano de estudo não foi muito boa, sabe? Eu fiz um curso dos tradicionais e não consegui tirar o melhor de mim nesse ano de residência. E aí, uma coisa que depois até eu ouvi de vocês e para mim fez muito sentido, a residência acabou me escolhendo, sabe? E quando eu cheguei lá, cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, cheguei aí antes lá para poder conhecer o serviço, mas eu acredito de uma maneira um pouco mais superficial. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, sinceramente, uma semana fazendo meu curso de residência. Tinham várias coisas que não me agradavam na residência, muito pela falta de suporte que eu achava que a gente, como residente, deveria ter, e me fez muito mal estar lá, sabe? Todo dia eu estava lá me sentindo no lugar onde eu não deveria estar. E aí larguei. Isso foi assim, logo antes de começar a pandemia. E aí estourou a pandemia, eu falei, cara, eu vou embora. Aí larguei tudo, até porque mesmo se eu ficasse lá não seria um bom aproveitamento, porque as residências cirúrgicas tiveram um prejuízo grande, né, por conta da pandemia. E aí voltei para minha cidade natal, em Colatina. E aí que começa a minha história com a JJ, porque eu falei, cara, eu preciso de um novo curso, eu preciso me preparar, e agora eu sei o que eu não quero, sacou? E aí, de alguma forma, alguns amigos meus que já estavam fazendo a JJ me indicaram. E aí eu comecei desde o início do ano, na verdade, com aquele módulo da pandemia, gratuito, que vocês disponibilizaram. Eu conhecia o trabalho de vocês. E aí fui seguindo o protocolo e fazendo o curso no ano de 2020, entendeu? Então, só para eu entender melhor, 2018 você estudou para a prova de residência, que você falou que você fez outro curso, né? Aí passou, e aí fez 2019 as Forças Armadas, 2020 você começou a residência, largou ali na primeira semana. E aí você já estava querendo já sabia que queria oftalmo? Eu sei que você acabou indo... Estava na dúvida ainda. Então, na verdade, parte da minha reflexão sobre isso era como que eu queria ter minha vida no futuro. Muito dessa catarse minha de se largar tudo e voltar para casa e voltar a estudar, foi também eu pensar como que eu queria trabalhar no futuro, como eu queria ter minha vida no futuro. E eu via meus staffs, meus R+, numa tocada de vida que não me agradava. Respeito muito quem se dispõe a se dedicar à cirurgia e ao estilo de vida cirúrgico,
Mas aquilo para mim, falei, cara, isso não dá. Eu sempre gostei de cirurgia, mas quando você vira residente de cirurgia, é outra coisa, é outra ideia, é outra vivência. E eu tenho uma prima minha que é oftalmologista, ela é glaucomatóloga, e o esposo dela é retinólogo lá em Goiânia. E eles sempre falaram, cara, faz oftalmo é muito bom, uma área muito boa. E eu comecei a pensar, pô, quais áreas que eu possa fazer. E muito da JJ tinha também umas conversas com o residente sobre o dia a dia das residências e como tudo acabava, enfim, como era a rotina da pessoa mesmo. E eu comecei a pensar mais sobre o oftalmo, comecei a acompanhar um oftalmologista lá na minha cidade, comecei na cirurgia, e aquilo começou a me agradar. Eu falei, cara, eu acho que eu gosto disso aqui, isso que eu faria tranquilo, sabe? Mas isso aí você já está dentro da JJ? Já está estudando? Já. Entendi. Isso foi no ano passado. Enquanto eu estava estudando, ainda até pensando talvez em fazer uma residência cirúrgica num lugar que eu sei que seria de melhor qualidade, eu também tive a ideia de talvez pensar em outra área. Entendi. E aí a oftalmologia veio para mim como uma opção, e aí eu fui para cima, sacou? Dois pontos legais aí. Primeiro, a sua história, de certa forma, um pouco parecida com a minha. A diferença é que você ficou uma semana na residência. Eu fui no dia de apresentação da residência e eu já vi, cara, que eu não era nada, inclusive não era nada contra a residência que eu fiz. Não vou nem falar aqui para não parecer que eu estou desmerecendo, pelo contrário, uma residência muito boa de anestésio no Rio, talvez seja a melhor do Rio, mas eu vi que não era o meu estilo de vida. E aí saí. Eu descobri o que eu não queria. Foi o que você falou aí. Você descobriu o que você não queria, que às vezes é uma coisa muito, muito poderosa. E o segundo aspecto é isso que você falou, que a gente fala bastante sobre você tem que escolher sua residência, você não pode ser escolhido. E aí, o que significa isso? Às vezes alguém vem me perguntar, normalmente pessoa de fora da medicina, né? Sabe que, tem um curso de preparação para prova de residência, não entende muito bem, aí pergunta, Eduardo, é mais difícil passar na prova de residência ou no vestibular? E aí é sempre uma pergunta complicada de responder, porque passar no vestibular para medicina, se eu pensar de uma maneira geral, eu acho que é mais difícil do que passar na prova de residência. Acho que o vestibular da medicina é mais complicado, você está num momento de vida mais complicado, e assim, qualquer lugar praticamente de medicina é concorrido. Apesar que hoje a gente tem mais faculdade, mas pelo menos na minha época, qualquer lugar é concorrido. Na residência médica, passar não é o desafio. O desafio é escolher. Porque se você escolher qualquer especialidade em qualquer instituição, você passa em qualquer... Você passa. Entendeu? Passa. Então, eu costumo dizer que você consegue enganar a sua família, porque a sua família que não conhece nada de medicina, se você fala para eles assim, passei na residência de tal coisa, eles compram, você fica tranquilo. No vestibular, não tem como você enganar. Ou você passou para medicina, ou você não passou e vai ficar mais um ano. Então, é um aspecto interessante, e eu digo, a pior hipótese é você ser escolhido pela residência. Porque se você não conseguir passar, se o seu objetivo, no seu caso, em algum momento, o seu objetivo passou a ser oftalmologia, que é uma das especialidades mais concorridas. Se você não tivesse conseguido passar no ano passado, era melhor do que se você tivesse sido aprovado em outra especialidade que você não gostaria tanto e você acabasse indo porque você passou. Porque, você estudar um ano a mais é uma coisa chata, mas você só vai ser prejudicado em um ano. Agora, você escolher uma especialidade errada é uma coisa que a sua carreira inteira muda por uma coisa que você não queria. Então, acho que acho que já tem duas lições importantes aí na sua história. E aí, eu queria só entender, você falou que você tinha amigos que te indicaram a JJ. Você já conhecia a JJ antes? Como é que você conheceu? Foi através deles ou você já conhecia? Não, foi através deles. Eu estava ainda lá em Uberlândia, naquele momento de desespero, assim, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu mobilizei minha família toda para ir para lá e tinha que voltar. E eu falei, cara, qual curso que eu vou fazer? E aí entra de novo, eu sabia que eu não queria o curso que eu tinha feito anteriormente. Aí eu comecei a conversar com amigos meus que estavam ainda fazendo curso preparatório para residência. E uma amiga minha, a Nina, até, que me falou, cara, estou fazendo esse curso, é muito bom, eles têm uma plataforma super interativa, você consegue fazer os simulados, consegue fazer as aulas são menores, tem flashcard, e aquilo para mim, falei, cara, perfeito, é isso que eu preciso. E ela falou muito da questão de você conseguir manejar o seu horário, para que aquilo pudesse se encaixar na sua rotina, você pudesse trabalhar também e conseguir estudar. E aí,
Cara, caiu como uma luva, porque logo um pouco tempo depois, vocês abriram um curso da Covid lá. E aí eu falei, vamos para cima. Porra, um mês de graça, não tem nada a perder. E aí corri atrás e comecei a fazer, entendeu? Entendi. Pô, que legal, cara. Eu tenho conversado agora com os alunos seguidamente e a quantidade de pessoas que conheceu a gente através de amigos e provou através do JJ na pandemia, né, que foi um mês gratuito que a gente liberou na época que era o auge do início da pandemia em 2020. Né? Todo mundo em casa, os internatos fechados, todo mundo perdido, os cursos tradicionais perdidos. A gente falou, cara, perdido a gente não está, porque a gente sempre trabalhou online, né? Então, vamos agora, vamos mostrar aqui que dá para fazer diferente. E é interessante isso também, que eu também tenho recebido alguns alunos que falam isso. Fizeram curso tradicional ou no 5º ano ou em outra tentativa e depois falaram, cara, esse eu não quero, nada contra, mas eu quero um outro tipo de metodologia, eu quero uma coisa diferente. E eu acho legal esse aspecto aí nessa sua decisão. Mas aí até abril, porque você entrou na residência em março, em uma semana você descobriu que não queria. E aí a JJ, na pandemia, se eu não me engano, começou ali no meio de abril, não lembro exatamente quando. De março até abril, você chegou a entrar em algum outro curso, estava estudando por conta própria ou estava meio paradão, sem saber o que fazer? Totalmente parado, totalmente estruturando minha vida, eu estava voltando para minha cidade natal, voltando a morar com meus pais. E aí também uma coisa que me ajudou muito é porque abriu um edital da Covid para trabalhar na atenção primária. Eu já tinha uma experiência boa de atenção primária lá no Rio de Janeiro. E aí foi nesse momento que eu estava organizando as minhas coisas, ia começar a trabalhar e depois ia começar a JJ. Então, até a JJ na pandemia, eu não estava estudando. Estava estudando coisas, na verdade, da Covid, porque eu estava trabalhando, então estava fazendo cursos de ventilação, enfim, tentando aprimorar um pouco mais para poder trabalhar com mais tranquilidade, sabe? Entendi. Mas aí, realmente, minha preparação começou com o JJ na pandemia. E no momento que você começou lá, como é que estava seu desempenho? Porque você já tinha estudado em 2018. Imagino que é um tempo aí, um delta T grande, né, para você. Sim. Eu lembro que os meus primeiros simulados que eu fiz pela JJ, eu fazia algo em torno de 46, 48, 50, algo assim, sabe? Bem no comecinho mesmo. Você citou, foi mal até te interromper, Daniel, você citou 46, que foi a nossa nota média do simulado de nivelamento do ano passado. O simulado de nivelamento é o que os alunos fazem logo que entram. Entrou na JJ, tem o simulado de nivelamento. A nossa nota média foi 46. Então, você foi aí bem na média mesmo. Foi basicamente isso. E no começo, isso para mim era assim, caraca, eu estou fazendo 46, não passo em lugar nenhum fazendo essa nota. Mas uma coisa que vocês sempre pregaram, que para mim me ajudava a digerir o processo, era que isso ia escalando de forma progressiva se você também se mantivesse estudando e correndo atrás do que você errando e tudo mais. Então, no começo era meio desesperador, mas ainda assim eu me sentia confortável de estar continuando e seguindo em frente, sabe? Entendi. E aí, tentar fazer um paralelo entre a sua preparação de 2018, né, que você fez algum curso tradicional, não precisa nem dizer qual é, mas tradicional a gente já imagina as opções, para 2020, que é quando você começou a estudar com a gente. Principalmente em relação à sua regularidade, como é que você estudou, como foi a sua regularidade de estudo em 2018, como é que foi em 2020, e metodologia. Como é que você lidava com materiais teóricos, questões, revisão, direcionamento entre 2018 e 2020? Em 2018, eu tinha mais ou menos uma regularidade de seguir as aulas. Então, eu frequentava as aulas, eu não faltava. Eu acho que se eu faltei uma aula ou duas em todo o ano. E durante o pós-aula, eu tentava basicamente cobrir as coisas que eu sabia que eram mais importantes, fazia resumo de tudo, então tinha muito resumo. De alguma forma, isso também me ajudou um pouco na preparação de 2020, porque eu tinha coisas acessíveis que eu tinha produzido, mas eu não tinha o hábito de diariamente tirar aquele horário e estudar. Nem que fosse uma hora, todo dia, sabe? Haviam dias que eu não conseguia estudar por serem grandes volumes de matéria semanalmente passados para a gente. Isso não me motivava de alguma forma, e aí quando você não cumpria aquela meta que era quase inalcançável,
eu deixava aquilo um pouco de lado, e aí acontecia o que todo mundo sabe que acontece, as apostilas iam se acumulando, e aí eu ia passando, e no fim das contas o que eu tentava fazer, o máximo que eu tentava fazer, era produzir flashcard no ano de 2018. Então, eu tinha também muito flashcard, eu produzi muito isso. E isso eu fazia questão, eu produzia flashcard, e aí o principal era que eu conseguia produzir material, conseguia estudar, mas não conseguia revisar. Esse foi, acho que, meu pior erro nesse ano. E aí, em 2020, com a metodologia da JJ, eu criei o hábito de constantemente estar estudando. Eu tinha esse compromisso, porque eu sabia que eu não precisava tomar tanto tempo do meu dia para poder estudar, eu conseguia planejar minha semana com mais facilidade e alcançava minhas metas. E aí isso me motivava, e você continuava estudando e fazendo aquilo que precisava ser feito. A JJ me fornecia meios de conseguir explorar a minha produtividade também. Isso, logo no começo do curso, vocês passam de forma muito, muito clara para a gente. Existem várias formas da gente estudar. A gente consegue produzir com uma coisa dentro de você que é melhor, sendo mais auditivo, sendo mais visual, sendo mais sinestésico, mas, na verdade, a gente é uma junção disso tudo, né? Então, vai ter dia que, para aquele conteúdo, você vai ter que escrever. Vai ter dia que, para aquele conteúdo, você vai ter que ouvir uma aula. Então, quando você tem vários recursos, isso te motiva a continuar correndo atrás e produzindo, e tendo um bom rendimento no estudo. Então, a diferença maior foi essa. Eu consegui ter constância e eu consegui revisar. O principal é isso, e acho que a grande dica para qualquer pessoa, fazer questão e revisar. Se você fizer isso, cara, vai dar certo, sabe? E ter persistência para isso tudo todo. E é engraçado você falar isso, porque eu até comentei com uma ex-aluna que eu estava conversando ontem, que outro dia eu quase tive uma síncope quando, durante uma live nossa aqui da JJ, um aluno perguntou: Eduardo, quando é que termina os estudos teóricos para a gente começar a revisão? Aí eu olhei e falei assim, em alguma coisa, ou esse aluno não viu os nossos conteúdos, ou a gente não foi tão claro. Eu estou até com uma camisa aqui que tem as nossas atividades, e tem 2 atividades de revisão: revisão inteligente e revisão teórica. A gente até mudou um pouco os nomes do ano passado para esse, mas o método é exatamente igual. E, na verdade, na JJ, você começa a revisar um dia depois do início do seu estudo. Você não começa a revisar quando você termina todo o estudo teórico, até porque se na prova de residência cai a medicina inteira, pode cair a medicina inteira, então você nunca vai terminar o seu estudo teórico. Se você achar que você vai terminar o seu estudo teórico, você está iludido, você está enganado. Então, a revisão é um processo contínuo, e isso é muito importante. Às vezes, eu achei interessante você falar isso, que você, aparentemente, em 2018, você tinha como meta o estudo teórico. Você tinha como meta ir para a aula e, em determinado momento, ler o material teórico, que no caso eram as apostilas. Até que você começou a não conseguir cumprir essas metas, né? Isso é uma coisa muito comum, porque como as metas são padronizadas para todo mundo nesse tipo de estudo, e as pessoas têm pouco tempo e o volume de conteúdo é enorme, a grande maioria das pessoas acaba chegando nesse aspecto. Mas o ponto mais importante é que quando a gente coloca como meta apenas o estudo teórico, a revisão ela fica em último plano. Então, antes de você ter parado de conseguir ler as apostilas, finalizar todo o material teórico, você já não estava revisando. Então, a primeira coisa que é sacrificada é a revisão, e aí as pessoas depois elas começam a ter aquele papo de: pô, Eduardo, eu não lembro do que eu estudei há 2 semanas, estudei semana retrasada, câncer, sei lá, de estômago, não lembro de nada, não lembro da divisão, das classificações. O que está acontecendo? Acho que eu tô desconcentrado. Não é isso. Você só é um ser humano, e nós, seres humanos, a gente só memoriza aquilo. Ou aquilo que tem uma grande ligação com uma emoção. Então, todo mundo lembra aí, sei lá, do dia da formatura, do dia que foi aprovado no vestibular da medicina. Nos grandes momentos de emoção da nossa vida, a gente memoriza, mesmo que seja único, e aquilo que se repete, aquilo que a gente realmente faz uma repetição. Então, por isso, a revisão ela é fundamental. Quem só estuda e não revisa, ou então quem resolve revisar faltando 1 mês para a prova,
essa pessoa está perdendo tempo. Ela está gastando um enorme tempo da vida dela. Ela pode ser aprovada? Pode. Até porque tem gente que já começa o ano da prova de residência tirando 70. Então, pô, o Daniel falou que estava tirando 46. A gente tem alguns alunos que começam tirando 70. Esse aluno que está tirando 70, cara, o nosso trabalho é mínimo. É mínimo, porque ele vai conseguir passar ali por osmose. Ele vai ser aprovado. Agora, para você sair do 40, do 30, para chegar no 75, para chegar no 80, para chegar em oftalmo, que a gente vai chegar lá no final da história do Daniel, cara, você, além de ter que se dedicar, isso é óbvio também, que tem uma pessoa ou outra que chega, pô, Eduardo, para com essas balelas, cara, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Não, sentar a bunda na cadeira e estudar é o óbvio. Isso é óbvio, que você precisa estudar. É tipo, isso aí é a premissa. Mas você precisa se preocupar com produtividade se você quiser realmente ter uma evolução acima da média. E achei interessante aí esse paralelo, porque a revisão, cara, é uma coisa que a gente fala, mas chega na hora, o aluno se atrasa e a preocupação dele passa a ser o estudo teórico. Ele começa a focar aqui, não, cara, eu tô com um monte de tema atrasado, então deixa a revisão de lado. E isso não pode acontecer. Achei interessante aí esse seu aspecto. Uma coisa que eu queria comentar, que uma das formas de revisão que eu mais fiz em 2020 foi ouvir os podcasts. Então, eu ia para o trabalho ouvindo, eu voltava ouvindo, eu ia malhar, às vezes eu estava ali estudando, estava assim, nossa, cara, eu preciso dar uma relaxada. Eu botava o podcast e ia malhar. Ah, era a melhor revisão de todas? Não, mas às vezes eu estava ali com uma série, eu dava um play, eu vi uma questão, eu vi uma revisão, e eu percebia que isso me ajudava muito, porque às vezes no momento seu de relaxamento, aquilo se fazia entender melhor. Ou melhor, eu às vezes ouvia um podcast antes de eu ver uma aula e percebia o que era mais importante naquela aula, depois eu pegava aquilo com mais facilidade, ou depois de ter entendido aquele tema com mais profundidade, ouvia o podcast depois, da mesma forma isso fazia mais sentido. Então, assim, eu dei muito play para vocês ali no podcast, isso ajudou demais também. Que legal, cara. E aí, só para explicando para a galera, o podcast, provavelmente revisando com questões, né? Que é a gente resolvendo questões de prova de residência. E aí, cara, para quem vai ouvir depois dessa conversa, qual que é a melhor maneira de você revisar? Isso vale para prova de residência, vale para qualquer coisa. Se você quiser, sei lá, tá aprendendo inglês, quero revisar, qual que é a melhor maneira? É você se testando. Então, você fazendo questões, ou fazendo flashcards, ou fazendo provas, é a melhor maneira de você revisar. A segunda melhor maneira é essa que o Daniel falou. É você assistindo alguém praticando. Então, no caso, ele estava me ouvindo, praticando, lendo ali um enunciado de questão de prova de residência médica, vendo as opções, vendo o conteúdo. Então, isso é muito importante também, porque às vezes as pessoas acham que revisar é você estudar 2 vezes. Estudar 2 vezes até é um tipo de revisão, só que é um tipo menos produtivo do que você praticar, fazer questões, fazer flashcards. Eu tenho certeza que o Daniel fez muito. Depois você pode até falar como é que era a sua regularidade, questões, flashcards e provas. Era como? Como é que foi isso aí? Durante a semana, eu procurava sempre priorizar as questões, flashcard e a aula teórica. Mas algumas aulas teóricas eu percebia que eram muito focadas até no mapa mental. Ela tinha coisas a mais, mas o principal, às vezes, estava no que está no mapa mental e alguma coisa que eu não entendia no conteúdo teórico. Então, eu percebia que existiam conteúdos que, para mim, eu precisava de mais uma base teórica e outros nem tanto. Então, eu priorizava os flashcards. E aí, por exemplo, eu acho que por dia eu tentava fazer pelo menos aí uns 20 a 30 flashcards. Tinha dia que eu fazia mais, fazia 50, fazia 60. Tinha dia que eu não fazia. Então, mas eu tentava sempre fazer alguma coisa. E era muito bom, porque por estar no celular, em qualquer momento que eu precisasse, sei lá, atendi um paciente, está mais tranquilo aqui hoje, pegava e ficava fazendo os flashcards, sabe? Daquilo que eu precisava fazer. E isso me ajudou demais, porque eu sempre gostei da objetividade do flashcard, assim. E o de vocês era muito bom também, porque ele passava a revisão, não só focada na questão, mas ele dava parte do conteúdo, dava uma tabela também, ele me ajudava a revisar nesse aspecto. E em relação à prova que você perguntou também, eu tentava pelo menos fazer uma prova por final de semana. Quando não dava, eu tentava repor isso em alguma outra semana, mas eu percebia que
ter o hábito de sentar e ficar aquele tempo ali fazendo prova ajudava muito. Eu acho que eu poderia ter feito mais até. Só que, enfim, acabou que no tanto que eu fiz me ajudou muito também, sabe? Entendi. Isso aí, ó, recado para os nossos alunos. Mais um ex-aluno aqui com, porra, com grande sucesso nas provas e mais do que sucesso, uma grande evolução nas provas, que fazia flashcard regularmente e que fazia provas na íntegra regularmente. Porque na nossa observação aqui, são os dois tipos de estudo que o pessoal tem mais preguiça. E realmente é chato, né, cara? Não é legal fazer uma prova na íntegra. Você parar 4 horas da sua vida para você, porra, fazer uma prova, você errar a questão, você chegar lá, no início ele estava tirando 46, 50, você, porra, ainda perde confiança. Então, é realmente chato. Só que exatamente por ser chato, pouca gente faz e aí se torna um diferencial. Então, se torna um diferencial, você precisa fazer. Esse eu acho que é um recado importante, que às vezes as pessoas acham, ah, não, eu faço questão já aqui, só por tema. Cara, não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa fazer a prova na íntegra. Então, isso eu acho bem relevante aí nesse seu processo. E aí, Daniel? Duas coisas. Pode falar, fala aí. Duas coisas que eu queria só botar de observação. Fazer prova não é só realmente sentar, fazer as 100 questões. Ah, tirei 60, tirei 70, beleza. Próxima prova. Não, é voltar, entender o que você errou, correr atrás do que está errado e reestudar aquilo para você não errar de novo. Então, não é só aquelas 4 horas, é um processo um pouco maior também, que necessita de mais uma dedicação sua. Então, os finais de semana que às vezes eu não estava fazendo prova, eu estava revisando o que eu errei, para que eu não pudesse errar aquilo de novo futuramente, sabe? E você tinha alguma estratégia de seleção de erro? Que a gente fala bastante sobre... Tem erros mais importantes do que outros. Como é que você lidava com isso? Quando eram provas que vocês já classificavam o nível de dificuldade, eu entendia que, cara, as fáceis eu não posso errar. Então, eu focava nelas. E quando você revisava os seus erros e via o que você tinha errado, você fala, cara, tem 2 erros. Ou eu dei mole, que eu não entendi a questão, ou realmente eu não sei aquele conteúdo e aquele conteúdo é fácil, eu preciso saber, porque todo mundo vai acertar ele. Então, esse era o meu foco. As médias e as difíceis, com algumas outras eu corria atrás. Mas na maioria das vezes eu focava nessas mais basais mesmo. Isso é importantíssimo também, cara, porque normalmente as pessoas erram, sei lá, uma questão fácil de hipertensão. Ela fala, pô, eu errei uma questão fácil, mas isso aí eu já sei, cara, eu errei porque eu dei mole. E aí ela erra uma questão sobre uma síndrome genética rara que ela nunca ouviu falar. E aí ela fica desesperada. Porra, nunca ouvi falar nessa doença, cara, eu preciso estudar isso. E aí não, cara, você precisa estudar hipertensão, que você está errando as questões fáceis. Porque os seus concorrentes sabem. A síndrome genética rara, cara, só tem 2 pessoas que sabem e que vão acertar. Você não precisa ficar em primeiro lugar. As pessoas, às vezes, elas têm essa coisa do perfeccionismo do médico, da medicina, é muito forte e prejudica. Porque, cara, o tempo é escasso, né? Por mais tempo que a pessoa tenha para estudar, o tempo é escasso. E até nisso, como é que você estava de tempo para estudar? Quanto tempo, mais ou menos, você estudava por dia? E eu queria saber como é que foi essa sua evolução, porque eu vou te dizer o padrão normal de evolução que a gente tem na JJ, que é o típico, né? Mas algumas pessoas, elas saem do padrão normal. Normalmente, os nossos alunos, eles entram tirando mais ou menos 46, né? Que foi a nossa média. Eles evoluem rapidamente nos primeiros meses. Depois, eles chegam naquele ponto da estagnação. Normalmente quando eles chegam a 60 pontos, porque você começa a acertar a maioria das questões fáceis, e aí você precisa melhorar nas médias, e não é que a pessoa está estagnada. É estagnação entre aspas. Significa, na verdade, que a evolução dela está mais lenta. Então, ela estava acostumada a uma evolução muito rápida, começa a ter uma evolução mais lenta, e aí, para algumas pessoas, isso é desmotivador, e o grande risco nesse momento é a pessoa parar de estudar, ou então buscar um atalho, buscar um outro caminho, e aí sai da trilha que ela estava, e quando a pessoa continua na trilha que ela estava desde o início, normalmente na reta final ela tem um novo pico de evolução. Eu queria entender se foi algo parecido com você ou se foi totalmente diferente. Como é que foi aí a sua jornada? Foi parecido em parte, sim. No começo, eu trabalhava durante a semana, eu trabalhava de segunda a sexta,
Quando eu chegava em casa em torno de umas 5, às vezes 4 horas da tarde, procurava já dar um estudo aí de mais ou menos 1 hora, procurava fazer uma atividade física, porque eu percebia que se eu não fizesse o estudo também, caía de rendimento. Então, assim, por dia, eu tinha em média de 3 horas a 3 horas e meia. Quando eu estudava muito, eu estudava 4 horas por dia, assim, sabe? Quando eu estudava pouco, eram 2 horas. E aos finais de semana eu tentava fazer as provas, e ao longo do ano eu fui tendo mais ou menos uma evolução, como você disse. E no começo é muito bom, né? Porque você faz uma prova, aí você estuda, corre atrás, daí daqui a pouco você faz aquela, você ganha 5, 10 pontos, vai subindo, aí chega no momento que você fala, cara, o que estou fazendo errado? Eu estou um pouco, mas assim, eu já estou fazendo tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Uma das coisas que me ajudou muito e que me motivou a continuar na trilha, como você disse, foi começar a focar, e aí também é um momento que eu acho que todo mundo tem que ter. Aonde você quer realmente estar? Aonde que é a sua prioridade? O que faz sentido para você na sua escolha? Né? E isso não é fácil. Pode ser lá atrás que você tem essa visão, pode ser ao longo do processo que ela amadureça para você. Mas quando eu percebi que, cara, meu foco é vitória, meu foco é aqui na UFES, pelos meus motivos, por estar perto da minha família, por eu saber que a residência é boa, eu comecei a focar na prova da UFES. E aí, de alguma forma, eu evoluía com um pouco mais de facilidade nas questões e nos conteúdos cobrados pela banca da UFES, e aí eu conseguia continuar evoluindo. Então, essa estagnação aconteceu, mas o que me ajudou a progredir, onde eu queria focar na prova e correr atrás dos meus erros mais focados, do que mais caía na minha banca, e aí, com o tempo, eu fui melhorando pouco a pouco, entendeu? Pô, que legal, cara, porque é realmente um dos grandes motivos da evolução da reta final é o foco na prova. E na JJ, a gente desde o início tem direcionamento nas revisões. Então, os assuntos que caem mais na prova prioritária, se você já tiver prova prioritária no início, você vai revisar com mais frequência. Só que a gente não tem aquele estudo focado só na prova desde o início. A gente, inclusive, acha isso um grande risco. Toda hora tem mudança de banca. No ano passado, a gente teve uma mudança enorme no Sul São Paulo, por exemplo, que é a maior prova de residência do Brasil. Então, a galera que estudou desde o início do ano para o Sul São Paulo se viu completamente sem rumo. O pessoal do SUS Bahia também, que é uma prova que era 100% discursiva, no ano passado foi uma prova objetiva, mudou totalmente. Então, você focar desde o início é um grande erro. Mas no final faz toda a diferença e é um dos motivos dessa evolução da reta final. Outro motivo é que normalmente a gente está mais motivado, né? Pô, a prova está chegando, vou estudar, cara. Preciso estudar. E o outro objetivo, e o outro motivo também é porque você já estudou e você já revisou tudo, se você teve uma boa preparação. Então, você começa a ter muito conhecimento acumulado, você já fez muita prova, então você já se tornou um bom fazedor de prova, você já erra pouca pegadinha. Então, é o momento que você já está começando a chegar lá. E aí, cara, me conta, então, no final, quando é que foi essa prova da UFES, no ano passado? A prova da UFES, ela foi mais ou menos no finalzinho, não, foi no começo de dezembro. Eu não vou te recordar a data aqui, mas foi a segunda prova que eu fiz. Eu fiz a prova do Unificado de Minas, e aí depois, acho que 1 ou 2 semanas depois, foi a prova da UFES. E aí foi uma das primeiras, eu queria ter uma prova antes para poder quebrar um pouco aquele gelo, que foi a prova lá de Minas, e aí logo depois eu tive a prova da UFES. E era a sua prioritária, a UFES? Era prioritária. Oftalmo na UFES era prioritária. Eu fiz outras provas, mas eu confesso para você que depois que saiu a minha aprovação, eu parei de estudar. Acho que pudesse ter sido um erro. Mas assim, eu ponderei muitas coisas para mim que eu queria, que eu morei fora há muito tempo, queria voltar para o meu estado, tenho vontade de continuar aqui. E eu percebi que, cara, eu vou para outro lugar, e aí depois para eu voltar a me inserir no mercado é mais difícil. O mercado oftalmo é um mercado um pouco fechado, um pouco corporativista, bastante corporativista. Então eu percebi que eu precisava focar onde eu queria viver futuramente, sabe? Então acabou sendo minha prova prioritária. Eu fiz as grandes de São Paulo também, me preparei para elas. Eu acho que para o oftalmo lá, talvez eu teria que ter elevado um pouco mais meu estudo, mas de alguma forma cada um vai ter o seu objetivo, não tem certo e nem errado. Você tem que estar satisfeito com a sua escolha. E aí foi o caminho que eu segui mesmo. Não, para ser bem sincero, cara, se eu tenho uma prova prioritária e passei nela, para mim acabou.
eu nem Tá vou bom. mais, eu nem faço mais as outras. É uma coisa E quanto é que você tirou lá na UF? Você lembra do seu resultado? A minha prova objetiva, eu tirei 76. Aí porque a prova da UFS, ela antes da pandemia, ela tinha a primeira fase, você classificava para a segunda, que era uma prova meio multimídia, com umas questões que você escrevia na hora, com um tempo específico, e também depois tinha o currículo. Mas nesse Sim. ano era tudo no mesmo dia. Então a gente fazia a prova objetiva, dava um tempo, todo mundo terminava, todo mundo na sala, eles entregavam a prova discursiva, fazia discursivo, você já entregava o seu currículo. Então, no objetivo eu fiz 76, na discursiva eu fiz 84, e no meu currículo acho que foi 74 também. Então, a discursiva acabou me ajudando bem, e o meu currículo também acabou sendo parte do meu diferencial. Mas que legal, Daniel. Assim, a gente sempre fala que é possível evoluir muito, né? Isso é uma coisa que, às vezes, o cara vem, pô, Eduardo, eu tô tirando 40 e pouco, dá para eu conseguir ser aprovado esse ano? E, cara, é sempre uma coisa difícil de responder, né? Porque possível é. Tô vendo aqui o Daniel, que saiu de 46 para 76, digamos aí que foram 6 meses, 7 meses de jornada aí em 30 pontos, então possível é, mas não quer dizer que é fácil. Porque, e não quer dizer também que, não, pô, foi a JJ. Não foi a JJ. A JJ teve sua contribuição, mas foi principalmente o Daniel, que fez pô, executou o negócio, que confiou, que acreditou e que foi para dentro e conseguiu o resultado. Então, acho que isso é legal porque inspira outras pessoas. Porque eu sempre digo que o primeiro passo na preparação é você acreditar, cara, você confiar. Se você não acreditar, e eu até queria saber disso de você, Daniel, porque você no início estava com uma nota baixa, uma nota mediana, 46, 50, e você estava pensando mais em cirurgia. E, cara, você acreditava, depois que você começou a pensar mais fortemente em oftalmo, você já estava acreditando, você confiava, ou você já estava imaginando, no ano que vem eu tento também qualquer coisa? Como é que era isso? Acreditar, a gente tem que acreditar. Você falou um negócio muito certo. Acho que tudo na vida, se você não confiar em você mesmo, cara, não vai ter ninguém que vai confiar por você, não, sabe? Tem até uma frase do Emicida que ele fala que você é o único representante do seu sonho na sua terra. Mano. Então, é você e você correndo atrás. Então, eu acreditava. Mas você tem a dúvida, né? Porra, eu passei em cirurgia, não passei tão bem, agora eu quero oftalmo, que é mais difícil, muito menos vagas, é muito mais concorrido. A concorrência da UFS para oftalmo deu perto de 43 ou 45 por vaga, sabe? É uma concorrência boa, assim. E aí, nesse momento, você tem que confiar no processo. Tipo, eu me esforcei, mas eu também confiei no trabalho de vocês. Uma das coisas que eu achei muito legal foi assim, você paga metade, se passar onde você quer, você paga o resto. Então, assim, isso para mim foi uma demonstração de entrega de vocês. Aí, vocês confiando no trabalho de vocês. Então, eu também confiei e corri atrás. Então, o primeiro passo é confiar, é correr atrás e conseguir se manter nesse processo, se motivando. E aí existem várias estratégias para você fazer isso. Mas no começo eu acreditava, mas eu precisava ter algo que me ajudasse a persistir nessa fé que no começo eu já tinha de alguma forma, entendeu? Entendi. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Parabéns, porque é isso, cara. Mais do que aprovação, uma evolução dessa não é fácil nesse espaço de tempo. Você poderia muito bem, na hora que você começou a estagnar ali, falar, cara, não é para mim, não dá. Ou então, pô, a pessoa começa a construir argumentos para ela própria desistir. Isso chama autossabotagem, né? Você começa a pensar, porra, eu me formei lá em 2018, cara, em 2020 eu já não estou mais na mesma pegada, eu passei mal em cirurgia, não vou passar para oftalmo. Tem gente que fala, não, eu fiz uma faculdade ruim, cara, eu não consigo entrar nesse nível de concorrência. Eu conversei ontem com uma ex-aluna que fez uma faculdade do interior, uma faculdade ela era da primeira turma da faculdade, e ela falou que ela tinha o que ela chamou de síndrome de vira-lata. Pô, eu não vou conseguir ir para São Paulo. E ela passou, hoje ela é residente de GO na USP de Ribeirão Preto. Então, pô, eu acho que isso é muito, muito importante, cara, porque às vezes a gente acredita, e o pior de tudo, aquela coisa de, não, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem gente que senta a bunda na cadeira e estuda, fica horas e horas, fica um ano inteiro estudando, não consegue ser aprovado, e aí a pessoa acha que o problema é ela.
Sendo que, às vezes, cara, o problema é que ela só fez estudo teórico, não fez revisão, por exemplo. Ou então não fez questão. Ou então só fez questão aleatoriamente. Não tinha nenhum processo, não tinha nenhuma estratégia definida. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla e por isso que é tão importante uma conversa como essa que a gente está tendo para a gente ver se, cara, se a galera percebe que, pô, dá para passar, não é fácil, envolve dedicação, muitas vezes envolve também você abdicar de algumas coisas. Você, por exemplo, você falou que trabalhava de segunda a sexta. Você trabalhava o quê? Mais ou menos 40 horas por semana? Isso. Eram 40 horas por semana. E existe uma coisa que eu formei morando longe dos meus pais. Quando você volta para casa dos seus pais, estar em casa é difícil, porque, cara, final de semana junto a família, tem sempre alguma coisa para fazer. Então você tem que falar, gente, valeu, vou estudar. Fechar a porta e estudar. Você tá nesse momento se dedicando e deixando de ter esse tempo com a sua família para poder estar dedicado. Então, assim, tem que abdicar, não tem jeito. Você vai ter que fazer escolhas e isso lá na frente vai ter um resultado positivo, sabe? Então, é uma noção que a gente tem que ter mesmo. Concordo. Não, não só isso de ter esse acordo, né, com as pessoas que você mora, cara, ó, eu vou estudar. E às vezes também você, por exemplo, poderia ter pego plantão. Pô, final de semana vou ganhar mais dinheiro, vou pegar mais plantão. E é uma coisa que, claro, tem gente que precisa, cara, tem gente que fala, ó, Eduardo, eu preciso trabalhar 60 horas por semana. O restante eu vou estudar. Cara, eu falo, é possível passar? Mesma coisa, é possível. Eu já conversei aqui com uma aluna que é a Liliane, uma ex-aluna, que trabalhava dando plantão de enfermeira, porque ela tinha graduação de enfermagem. Além disso, ela tinha o internato da faculdade de medicina e passou em oftalmo na UFMG. Ela é sua colega aí de especialidade. Hoje, se eu não me engano, ou ela está no R3 ou ela já até se formou lá na UFMG em oftalmo. Então, eu ouvi essa conversa de você, eu lembro dessa conversa. Então, essa aluna foi uma... Viu? Então, por isso que eu chamo a galera, por isso que é tão bom. E, cara, para finalizar, então, como é que tá essa residência? Valeu o esforço, tá gostando? Oftalmo, Valeu. cara, sem querer enviesar sua resposta, mas oftalmo, é difícil eu achar uma reclamação de oftalmo, cara. Então, o oftalmo é uma residência muito diferente, eu acho que de todas as outras da medicina, tirando outras áreas assim, como acho talvez o otorrino, enfim. Por que eu falo isso? Porque geralmente a oftalmo dentro da graduação, ela é muito rasa, para não dizer ausente, assim, sabe? A minha oftalmo foi uma experiência muito rasa do que eu acho que poderia ser, e do que inclusive os internos aqui da UFOS acabam tendo. Então, quando a gente entra, a impressão que você tem é que você voltou a ser interno, porque você não sabe nada, você não sabe manipular a lâmpada de fenda, você não sabe a clínica oftalmológica, e tudo que você faz, você tem que passar para alguém. Ó, eu acho que é isso, olha para mim. Então, é uma curva de aprendizado muito, muito grande. Então, dos primeiros 2 meses, você sai do zero, de um interno, e passa depois a conduzir as coisas, até depois tomar decisão, raciocinar clinicamente. Então, nesses primeiros anos, R1, se vocês acham que é oftalmo, a gente fica lá tranquilo. Não é assim, acaba que a minha rotina é basicamente de segunda a sábado. Existem sábados que a gente tem cirurgia, mas ao longo do dia eu chego às 7 e saio quase sempre às 7, se não 8h30 da noite. Então, é como se fosse 12 horas o dia inteiro, e é corrido, porque o serviço nosso tem urgência oftalmológica, a gente é referência de córnea, de úlcera de córnea aqui. Então, chega muita coisa para a gente. Chega urgência, chega evisceração, e o R1 ele acaba, nesse momento, tomando conta da urgência. Então, é muita demanda, e também dos ambulatórios, das especialidades que a gente também acaba rodando. Nesse primeiro ano, além dessa clínica oftalmológica de urgência, a gente também tem as cirurgias do R1 é o pterígio, a principal, que você acaba aprendendo a operar no microscópio, aprendendo a ter a noção de espaço, a estereopsia, a cirurgia de evisceração, uma ou outra urgência que você acaba entrando, e que também é uma curva de aprendizado grande, porque eu sempre fui cara de cirurgia, eu fui monitor de cirurgia experimental na faculdade, e aí você entra no microscópio, começa a olhar e você fala, cara, isso é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, sabe? Muitas vezes você tem que operar com a mão esquerda, você tem que se habituar a fazer aquilo. Então, é um processo intenso. Mas é muito bom porque
a gente às vezes acha que a área médica boa, que você diz, eu sou médico, é você tratando infarto, tratando sei lá, um trauma, mudando a vida das pessoas dessa forma. E a oftalmo mostrou para mim que a medicina, ela tá para a gente mudar a vida da pessoa de qualquer forma. Se você consegue melhorar a visão daquela pessoa, para ela poder enxergar os filhos, os netos delas mais algum ano, ou uma criança que nasceu com catarata congênita, que ela ainda vai desenvolver a visão dela, cara, você está impactando absurdamente na vida daquela pessoa. Sem sabe? dúvida, sem então, dúvida. isso passa a te motivar também, de alguma forma. Então, assim, é uma área que eu acho que todo mundo deve, com perdão do trocadilho, voltar os olhos para ela, procurar se informar um pouco mais, sabe? Porque eu acho fantástica, tem muito estudo, a oftalmo, você é muito cobrado por estar estudando. Os staffs, os residentes chegam para você e vão no começo tudo bem, você não precisa saber nada, mas depois de um tempo a gente percebe quem está estudando e quem não está. Então acaba que essa rotina de estudo se mantém e isso com o tempo vai te dando retorno também futuramente. Pô, que legal, cara. A oftalmo é uma daquelas especialidades que são... Você entra no R1, é uma nova medicina. Então, o pessoal diz isso muito também de ortopedia, um pouco de anestésio, radioterapia. Tem umas especialidades que você não, praticamente na faculdade, você é um zero à esquerda, não sabe nada. E imagino que é uma curva de aprendizado muito... E por que é uma curva de aprendizado muito íngreme? Você aprende muito rápido. Por que na residência a gente aprende muito mais rápido que na faculdade? São coisas interessantes. Tem a ver com a metodologia. Na residência, qualquer residência, você tem muito mais prática do que teoria. Você fica muito mais dentro do consultório, dentro da enfermaria, dentro do pronto-socorro, dentro do centro cirúrgico, dentro de qualquer ambiente da medicina, do que dentro do anfiteatro. E não é que o anfiteatro não seja importante, porra, claro que é. Você precisa estudar, você precisa saber, mas a prática, ela te leva mais adiante do que a teoria. Isso vale para qualquer aprendizado, seja oftalmo, seja também prova de residência. Então, isso é mais uma coisa aí. Pode levar, cara, tem muita gente que leva alguns conceitos de estudo da JJ para a residência e depois para a vida médica, e a gente fica muito feliz, porque esses conceitos de estudo, pô, é importante você revisar. Se você não repetir, se você não revisar, você vai esquecer. É importante direcionar. Eu imagino que tem coisas em oftalmo que são muito mais importantes do que outras especificidades que é só um oftalmologista ultra especializado que precisa saber. Então, todos esses conceitos, direcionamento, estudo prático, revisão, eles valem para qualquer tipo de estudo. E aí, cara, tomara que você tenha uma grande residência. Está começando ainda, né, cara? 6 meses, mas daqui a pouquinho você já está lá o R2, e o R, quando chega no R+, as coisas melhoram, né? É o que eu mais sonho, é passar o R1. São dias, eu costumo dizer que são dias muito longos e semanas muito rápidas. Mas é muito intenso, e é o que você falou mesmo, o dia a dia traz muito conteúdo para a gente. E eu acho que em qualquer área, cara, aquilo que você está vendo é aquilo que é o mais importante. O mais comum é o mais importante. Então, sim, se basear o seu estudo naquilo, isso faz você crescer com mais facilidade e aí futuramente você se especializa e vai atrás daquilo que é mais específico, não tem jeito. É isso aí, Daniel. Cara, muito obrigado aí pela sua participação. Parabéns pela sua aprovação. Não é uma aprovação fácil, pô, decidir estudar, não saber nem qual especialidade você ia no meio do caminho. Entrou em abril, cara. Então a gente tem uma galera que às vezes a gente abre uma turma em abril, em maio, pô, tá tarde. Porra, cara, o Daniel aumentou 30 pontos. De abril até o dia da prova dele, cara. Então, 6, 7 meses, 30 pontos de evolução. É fácil, não é, mas é possível. E, cara, parabéns pelo seu resultado. Tomara que você tenha aí muito sucesso na especialidade. Eu que agradeço, cara. Agradeço a vocês também por toda a força. Você, principalmente, todos os professores da JJ. Sempre que eu precisei, mandava mensagem no Telegram, fazia questão de responder. E parte dessa conquista eu devo a vocês. Faço uma propaganda, tá? E eu acho que essa propaganda boca a boca é principal, na verdade, para qualquer negócio, né? Acaba sendo principal quando a gente indica, a gente passa detalhes daquilo. E eu desejo muito sucesso para vocês também, que vocês continuem persistindo e ajudando mais gente a conquistar e a alcançar aquilo que é tanto almeja. Boa, cara. Muito obrigado aí, cara. E é isso, cara. Bom final de semana para você e ótima residência.
Valeu, obrigadão. Um abraço, Daniel. Valeu, Daniel. Um abraço.